Oi, gente, espero que todo mundo esteja bem, apesar dos últimos acontecimentos, não só desse ano, especialmente desse dia. O meu nome é Isabela Marzola, eu sou jornalista e trabalho na comunicação do Instituto Brasil Israel, e esse Expresso Israel que traz um resumo das principais notícias de Israel, com uma correspondente de Tel Aviv, que é a jornalista Daniela Kresh. Mas nesse Expresso a gente vai falar de uma notícia que está acontecendo agora, por isso que é um Expresso especial, que é sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, que na verdade não aconteceu ontem, do nada. Ela vem acontecendo desde 2014, aos poucos, e tudo começou com a anexação da Crimeia, lá em 2014, e, enfim, tem toda uma história da União Soviética, e a gente não vai entrar em detalhes agora, mas a Dani vai falar especificamente das relações com Israel. Então, Dani, Israel foi pego de surpresa, né, com essa invasão, não sabia onde se posicionar. Pois é, a verdade é que Israel foi realmente pego de surpresa. 2 dias atrás, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, deu uma entrevista na televisão falando que os Estados Unidos, o Biden, né, o presidente Biden americano, já estava dizendo já que ia ter uma invasão, outros países também diziam, mas que ele e Israel, a inteligência israelense, estava mais para o lado dos europeus, que acreditavam que não iria acontecer essa invasão. Então, há 2 dias atrás, ele dizia que ele não acreditava que ia acontecer. Então, realmente houve aí uma certa surpresa, mas, mesmo assim, Israel tomou vários passos, várias medidas. Quer dizer, por mais que não acreditasse que realmente fosse acontecer, tomou, né, fez alguns passos, tomou algumas medidas para esse cenário, né? O primeiro foi transferir a embaixada israelense de Kiev para Lvov, na fronteira com a Polônia. Foi alguns dias atrás também. Segundo, pedir para vários diplomatas israelenses se posicionarem nas fronteiras. Então, tem diplomatas israelenses em todas essas fronteiras para ajudar os israelenses caso queiram sair de lá. Quer dizer, então, já houve passos, Israel deu passos, apesar de não ter, de o próprio ministro das Relações Exteriores não acreditar que realmente iria acontecer, né? E a questão do posicionamento é muito complicada. Israel tem um relacionamento muito importante, claro, tanto com os Estados Unidos, obviamente, como com a Rússia. A verdade é que o relacionamento com os Estados Unidos é muito importante em termos econômicos para Israel e muito importante também em termos de valores ocidentais, né? E também a quantidade de judeus que existe nos Estados Unidos, que até pouco tempo atrás era mais do que os judeus em Israel. Agora Israel passou os Estados Unidos, mas mesmo assim ainda é meio para e passo com a quantidade de judeus nos Estados Unidos. Mas, por outro lado, Israel tem um relacionamento muito importante com a Rússia também. Tem que entender que para os israelenses é como se Israel tivesse fronteira com a Rússia, porque os russos estão, desde a guerra civil na Síria, os russos estão na Síria, os russos dominam a Síria. Eles são os maiores aliados do governo sírio e eles estão meio que presentes na Síria, que é na fronteira com Israel. Sem os russos na Síria, Israel não poderia hoje estar tendo a carta branca para agir na Síria como Israel age hoje militarmente. Ontem e anteontem, Israel fez mais 2 ataques contra alvos do Hezbollah e alvos iranianos na Síria. Israel quase todo dia faz ataques aéreos na Síria e o governo russo fala para os sírios: fiquem quietos, não façam nada, deixem os israelenses fazer. Quer dizer, se a Rússia se irrita com Israel e resolve, sei lá, sair da Síria, ou resolve falar para a Síria: eu não quero mais saber se Israel ataca ou não, vocês fazem o que vocês quiserem, é bem possível que o Hezbollah, que também está na Síria, de repente comece a atacar Israel e não queira mais esses ataques israelenses. De repente, o próprio governo sírio comece a revidar esses ataques israelenses contra as armas do Irã, que o Irã tenta o tempo todo passar comboios para o Hezbollah, né? Então, é muito importante para Israel esse relacionamento com a Síria. Eu escutei agora na televisão israelense, há poucas horas atrás, uma briga entre 2 analistas, pessoas, né, ligadas enfim, à análise da conjuntura, cada um dizendo uma coisa, um falando: não, Israel tem que se posicionar mais a favor ou menos contra
a Rússia, porque Israel não pode melindrar a Rússia. Nós precisamos muito dos russos. Os russos têm feito por Israel mais do que os americanos nos últimos anos. Os russos têm ajudado Israel mais na prática do que os americanos nos últimos anos. Os russos estão presentes na região no Oriente Médio, os americanos saíram do Oriente Médio. E o outro analista falando, não, mas peraí, o nosso maior aliado são os Estados Unidos. Eles que dão dinheiro para o sistema de defesa Domo de Ferro. Eles que dão dinheiro, bilhões de é o maior parceiro que dá apoio financeiro, né? Pois é, os Estados Unidos. Mas, por outro lado, realmente os americanos não estão aqui, quer dizer, não estão do lado, não estão aqui na região. Então, na prática, tem esse dinheiro todo. Então, a proteção vem da Rússia. Mas, exatamente. Quer dizer, então Israel está entre a cruz e a espada nessa situação. Israel não pode se colocar contra nenhum dos dois lados, apesar de que parece que o que aconteceu, o que está acontecendo, é uma coisa meio esquisita, porque o Yair Lapid, que é o chanceler israelense, hoje fez um comunicado bem mais duro contra a Rússia, falando que o que a Rússia está fazendo na Ucrânia é uma violação da ordem internacional, que Israel condena um ataque, está pronto para fornecer assistência humanitária, falou coisas duras contra a Rússia. E o Bennett, o primeiro-ministro Naftali Bennett, né, que também fez um discurso num evento qualquer, ele disse, não, nossos corações estão com os ucranianos, vamos ajudar, mas não condenou a Rússia, não tocou no nome Rússia, que, aliás, na verdade, ontem também havia tido um comunicado do governo israelense também, novamente, se dizendo solidários aos ucranianos, mas sem acusar a Rússia. Sem acusar a Rússia. E aí o que muita gente está pensando é que, de repente, eles estão fazendo aquele jogo de good cop, bad cop, sabe? Aquela coisa assim, de cada um fala para um público diferente, né? Se o Lapid está tentando falar para o Ocidente, olha, nós estamos com vocês, Ocidente, nós estamos condenando o que a Rússia está fazendo, nós somos a favor da soberania da Ucrânia, não sei o quê. O Bennett, ele passa uma outra mensagem, passa uma mensagem, de repente, para os russos ou para pessoas não alinhadas, né, com os Estados Unidos, dizendo, olha, a gente não está condenando muito, não é com a gente isso que está acontecendo, entendeu? Quer dizer, então, na verdade, são duas mensagens para públicos diferentes que, pelo que eu entendi, eles estão se falando o tempo todo, o Lapid e o Bennett. Tá? Inclusive, o Lapid vai ser o próximo primeiro-ministro, eles vão trocar de lugar, né? Quer dizer, então, esse governo é um governo Lapid-Bennett, é dos dois. Então, parece que os dois estão meio coordenados para tentar passar essa dupla mensagem, entendeu? Uhum. E realmente deixar Israel fora dessa seara, porque Israel não pode se comprometer. Só para as pessoas que estão assistindo entenderem, a Ucrânia estaria representando os Estados Unidos no conflito porque ela estava tentando entrar na OTAN há muito tempo, tentando uma aproximação com a União Europeia, e a Rússia não quer isso, né? Porque ela era, assim, da União Soviética, enfim, tem todas essas questões geopolíticas muito profundas que a gente não vai falar no Expresso. Mas, Dani, o Putin deu uma desculpa, assim, tipo uma cortina de fumaça, falando que ele queria acabar com o nazismo, né, tirar o nazismo da Ucrânia com a invasão, justificando a invasão por isso. E no outro Expresso você tinha falado que Israel já tinha se desentendido algumas vezes com a Ucrânia porque algumas figuras políticas ou públicas lá tiveram, assim, ações ou manifestações neonazistas, assim, antissemitas. Não, olha, em todas essas repúblicas que saíram da ex-União Soviética, inclusive a própria Rússia, né, você tem um antissemitismo muito alto lá. Você tem, 70 anos depois, não morreu o antissemitismo. Quer dizer, a gente fala do nazismo, né, do Hitler tal, e tudo que tinha o antissemitismo como uma das coisas mais importantes, né, da sua doutrina, né, mas esse antissemitismo não surgiu do nada. Né? A gente sabe os protocolos dos Sábios de Sião, que é a primeira grande teoria conspiratória do mundo, que diz que os judeus controlam o mundo. Até hoje ainda tem gente que acredita nisso. No Brasil, inclusive, é um livro que foi escrito, que na verdade era uma compilação de histórias antigas, que foi escrita num porão da Rússia, de Moscou,
algum policial lá resolveu escrever falando que os judeus é que são não sei o que, não sei o que, e virou os protocolos do Sábio de Sião, que até hoje as pessoas acreditam que é, como eu falei, a primeira grande teoria conspiratória do mundo, né, no final do século XIX. Isso foi na Rússia. Quer dizer, então, na verdade, o Hitler meio que se É baseou... uma cortina de fumaça mesmo, é uma desculpa bem... Exatamente, é a criação de um inimigo comum, né? De um inimigo. Quem é o inimigo? O inimigo é o estrangeiro, é o diferente. E, na verdade, o próprio Hitler ele se baseou nesse tipo de doutrina também para chegar quando ele escreveu Mein Kampf, né? O livro dele, falando, né, sobre a raça ariana e o antissemitismo contra os judeus. Quer dizer, então, na verdade, você tem aí um solo fértil em toda a Europa de antissemitismo, né? Eu não sei quem é mais antissemita, quem é menos antissemita. Essa competição de quem é menos antissemita ou mais é meio assim boba, né? Porque eles são todos. Agora, Israel, ele na verdade Israel já está nervoso, assim, irritado com vários países da Europa por causa de antissemitismo. Israel brigou recentemente com a Polônia, com essa história de que a Polônia agora é lei você dizer que os poloneses ajudaram os nazistas. Israel também não gosta nem um pouco do que aconteceu na Hungria em relação à diminuição da liberdade política lá e do aumento também do preconceito, e entre eles o antissemitismo. Na Hungria tem um histórico muito grande de antissemitismo. Quer dizer, o antissemitismo é uma doença crônica europeia. Né? Quer dizer, então você tem aí em toda essa, né, infelizmente aqui no Brasil tem crescido bastante também, diga-se de passagem. É verdade, mas assim, a partir dessa influência, né? Dessa influência aí de uma espécie de doença crônica que a Europa tem já há séculos, né? Então, na verdade, assim, para os israelenses, o importante agora é ver o que acontece com as comunidades judaicas que estão na Ucrânia, né? Quer dizer, hoje... Eu ia perguntar, quantos judeus tem lá hoje? Segundo a agência judaica, são 200 mil judeus que tem, mais do que eu imaginava, 200 mil judeus na Ucrânia, sem contar algo em torno de uns 20 mil israelenses que moram ou trabalham lá. Segundo a chancelaria, o diretor da chancelaria, o Alon Spitz, disse hoje que já foram evacuados 5 mil israelenses nas últimas 3 semanas, mas que ainda sobraram entre 5 e 8 mil israelenses lá. Quer dizer, então você tem aí quase, sei lá, 15 mil israelenses talvez lá, né? E sem contar também um número grande de judeus que já começaram a fazer aliá, já começaram a voltar, já vir para Israel para fazer aliá. Né? E a Sornut, né, a agência judaica, espera um aumento enorme, um aumento drástico na aliá de judeus da Ucrânia para Israel, né? O que na verdade aconteceu em 2014 também, quando teve essa coisa da Crimeia, também teve um aumento grande da aliá da Ucrânia para Israel. Inclusive, naquele ano, a Ucrânia passou a Rússia na quantidade de pessoas fazendo aliá. A Rússia é o país que mais envia judeus, quer dizer, tem mais judeus fazendo aliá por ano já há 30 anos. Em 2014, 2015, a Ucrânia meio que ultrapassou a Rússia também por causa do que aconteceu na Crimeia. Então, espera-se que vai acontecer de novo a mesma coisa, que vai ter uma quantidade enorme. Parece que a Sornut, a agência judaica, está imaginando 10 voos que eles vão ter que fazer para trazer judeus ucranianos para cá. Né? Quer dizer, então, 10 voos, digamos que ela tenha 300 pessoas por cada voo, não sei. Tem bastante gente chegando, bastante gente chegando ao mesmo tempo. Entendeu? Então, espera-se que esse ano, em vez de mais ou menos uns 4 mil ucranianos, vá chegar, vai duplicar ou triplicar esse número. Né? Agora, tem muitos judeus ucranianos que não conseguem sair de lá, que são mais velhos, que não têm condição, que já fechou tudo. A verdade é que as pessoas lá também não acreditavam. Aqui, todo dia, tinha assim, uma entrevista com algum israelense ou algum judeu que mora na Ucrânia, e eles falando, não vai acontecer nada, a gente vai ficar aqui. Ou então, um que eu ouvi, até comentei com você outro dia, um que falou, não, eu estudo aqui, mas tudo bem, vou ficar aqui, porque se tiver guerra, aí eu vou voltar, aí vai ter voo, assim, de urgência, de resgate, e aí vai ser de graça eu voltar para Israel. Quer dizer, tinha gente, assim, esperando que, se começar a guerra, vai ter voo de graça, eu vou voltar para Israel de graça. Quer dizer, as pessoas não estavam meio levando muito a sério, entendeu? E agora, a maior parte das entrevistas que eu vejo na televisão e na rádio aqui, as pessoas, assim, absolutamente
arrependidas, né, de terem ficado, né? Então, você tem realmente muitos judeus e israelenses que israelenses estão que lá estão lá voltando. ainda. Mas fora o que você já tinha falado, você tinha comentado também antes, no outro Expresso, de que o Bennett tinha falado em estado para os israelenses que estão lá e também para os judeus ucranianos voltarem, mas Israel diz que vai enviar alguma ajuda humanitária, alguma outra medida um pouco mais Sim, drástica. sim. Uma das coisas que está se discutindo agora, nesse momento, eles estão tendo uma reunião lá do governo para ver o que eles vão fazer, né? E, assim, as prioridades são, obviamente, esse apoio à retirada, à saída dos judeus e dos israelenses do país, inclusive dos próprios funcionários do Ministério das Relações Exteriores, da agência do DAC, que tem lá centenas de funcionários públicos, né, que estão, na verdade, nesse momento em perigo, né, colocando suas vidas em perigo para salvar, tirar pessoas de lá tal e tudo. Então, essa é a prioridade. Mas outra prioridade também é enviar essa ajuda médica. A ideia é enviar uma ajuda médica que vai ficar na fronteira, quer dizer, entrar dentro da Ucrânia vai ser, nesse momento, difícil, mas a ideia é construir hospitais de campanha nesses cruzamentos de fronteira, né? Talvez com a ajuda de ONGs locais, assim, Israel mandaria os equipamentos e mandaria assim, uma explicação tal e tudo, mas essas ONGs locais iriam fazer né, a administração desses hospitais de campanha e tudo. A ideia é que Israel, novamente, toda vez que tem uma coisa dessa, assim, tipo, no mundo, algum desastre natural, tal, Israel quer muito ajudar, também por uma questão de imagem, né? Quer dizer, ele quer demonstrar para o mundo aí que nós queremos ajudar, nós queremos... né, tem aquela coisa, aquela ideia dos direitos humanos também. Não, tem aquela ideia do judaísmo, de que o judaísmo vai fazer tikkun olam, né? Vai fazer tikkun olam quer dizer, vai fazer um conserto do mundo, né? Que Israel está aí para ser uma luz para os gentios e não sei quem. Então, tem essa concepção assim que os israelenses estão, vamos ajudar, vamos não sei o quê. Então, tem uma coisa aí de imagem também, né? De mostrar aí que Israel vai estar ajudando ajudando, né, com essas ajudas, equipamentos e tal. Bom, e a Daniela você vai escrever um texto falando um pouquinho mais desses desdobramentos e de como que Israel vai lidar com essa... É uma crise diplomática também para Israel, como você falou no vídeo. E, bom, a gente vai fazer o Expresso, espero que normal, na semana que vem, espero que não tenha, que esse conflito tenha acabado de uma maneira mais pacífica possível. E esse foi o Expresso dessa semana, que foi especial invasão da Rússia na Ucrânia, infelizmente. Tá bom, Obrigada, semana que vem a gente Dani, e até volta. semana que Esperamos que com vem. boas notícias. Boas notícias, né?